Nós estamos recebendo hoje com muita alegria uma referência para o nosso tempo, para o nosso país e para o mundo, pastor Gesiel Gomes, pregador da palavra. Por favor, pastor, radicado na Flórida, passando pelo Brasil, encontrou uma vaga na agenda para nos abençoar. Nós o recebemos nessa noite como enviado de Deus, profeta. Que Deus lhe use para a honra e glória do seu nome. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Para todos sempre seja exaltado o nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe de quem eu estou falando quando eu falo de Jesus. Estou falando do grande, do santo, do forte, do eterno, do poderoso, do maravilhoso, do inconfundível, do incomparável, do supremo. Ele é rei, é juiz, é advogado, é majestade das alturas, ministro do santuário. Ele é bom, ele é santo, ele é grande, maravilhoso, supremo, nosso melhor amigo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Leão da tribo de Judá. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra, a Ele adoração. Jesus, este dia é teu. Jesus, amado, esta noite é tua. Querido Jesus, este povo é teu. Tem a marca do teu sangue. Tem a marca do teu sacrifício por toda parte aqui, querido Jesus. As pessoas só te louvam, só te amam, só te adoram. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero render graças a Deus pelo privilégio desta noite. A última vez que eu estive nesta tribuna, que foi a primeira também, ainda não estava pronto aqui. E quando eu estive aqui com o pastor Odilto e mais uns 4 pastores, não havia nada aí. Hoje está bem diferente. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela bênção desta noite. Quero agradecer, deixar o meu tributo de gratidão ao pastor Silas, pelo privilégio desta noite. E quero desejar que antes que este culto termine, você receba de Deus a confirmação de que Ele está cuidando de você. Nenhuma seta maligna, informação do inferno, comunicação estranha teria qualquer valor esta noite, porque prevalece a garantia de que o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. Obrigado, amados pastores, pela recepção tão carinhosa, tão especial. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Mas antes que abra, só diga, se você trouxe, diga, eu trouxe a minha. Todos trouxeram, cada um trouxe a sua. Quando se vê um público tão lindo como este, cada um com sua Bíblia, só dá para recordar o que está escrito lá em Cantares de Salomão. Diz assim, cada um armado de espada. O que significa que hoje, decididamente, não é um dia bom para Satanás. Nunca há de ser, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 21, por favor. Agradeço-lhe se você pode fixar seus olhos no versículo de número 25. Repetindo, São Lucas 21 e 25. Há muitos sonhos preciosos
que ecoam nos nossos ouvidos. Um dos mais lindos é esse que está se ouvindo agora. Esse farfalhar aí das folhas páginas da Bíblia Sagrada. Porque a maioria ainda está usando, não é? Bíblias que farfalham. Muito bem. Os que encontraram, por favor, dizer sim. Nós vamos ter duas leituras. Eu estarei lendo aqui e depois eu peço que a parte da noiva do Cordeiro que está presente esta noite, leia também. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós estamos lendo com muita solenidade, porque você não vai encontrar nada parecido em toda a literatura que haja neste mundo. Essas palavras que eu acabei de ler e que o povo de Deus vai reler, são palavras pronunciadas pelo Verbo da vida, pela luz do mundo, pelo Cordeiro de Deus, pela rocha de Ezel, pelo arco celeste, pelo supremo pastor, pelo amigo mais chegado, pelo noivo da igreja, pelo Redentor dos homens, por aquele que é vítima e é sacrifício, por Jesus. A igreja pode ler, por favor? 1, 2, 3. Nosso Pai, nós temos lido a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Se Tu não falares, nós não seremos edificados, mas só pelo fato de lermos, já estamos começando a ser abençoados por esta palavra. Compadece-te do Teu servo, o menor de todos, que usa esta noite do microfone e da palavra para trazer a mensagem. E sê com este Teu grande povo, para que os corações estejam abertos e as mentes iluminadas, para entenderem, alcançarem, assimilarem, receberem tudo que de Ti mesmo já está determinado conceder-lhes. Por amor de Jesus, a quem seja a glória e a honra, o louvor e a adoração, para todos sempre. Este lindo povo de Deus pode dizer com muita alegria. Amém. Antes que você se sente um favorzinho, você não vai enojar-se comigo por causa disso. Eu queria pedir que você apertasse a mão de uma pessoa, só uma, que você escolha, para dar para ela uma mensagem. A mensagem é esta: foi muito bom você ter vindo. Feito isto, pode sentar, por favor. Com a ajuda do Espírito Santo, nosso consolador e amigo, nosso inspirador, nosso revelador, com a ajuda dele, eu desejo lhes trazer nesta noite uma palavra sobre um dos assuntos mais eminentes, mais relevantes da Escritura Sagrada. Todos aqui sabemos que a pessoa central da Bíblia é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sabemos. Jesus Cristo é o centro do céu. Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo é o centro do calendário. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Jesus Cristo é o centro da igreja. Jesus Cristo é o centro da sua vida. Quão lindo é falar de Jesus, pensar em Jesus, andar com Jesus, seguir a Jesus, obedecer a Jesus, amar a Jesus, apaixonar-se por Jesus, dedicar-se a Jesus, consagrar-se a Jesus, submeter-se a Jesus, proclamar a Jesus, dizer aos outros que Jesus é o grande Senhor de todos nós. A Bíblia Sagrada, as pessoas que a leem, e ainda muito mais as pessoas que a estudam, sabem perfeitamente que ela foi escrita basicamente, estruturalmente, para projetar esta figura única, ímpar, supereminente, Jesus Cristo.
Jesus Cristo como pessoa e a redenção como sua grande obra em relação com a humanidade, com o planeta Terra. Redenção. Redenção é uma palavra muito bonita, uma palavra muito especial. Redenção significa o processo idealizado por Deus Pai, realizado por Deus Filho e aplicado por Deus Espírito Santo. Mas que processo? O processo de resgate da raça humana. Vivendo aqui na terra, foi subjugada a Satanás, que achou de fazer deste planeta o quartel-general de suas atividades deletérias e contaminadoras, e desenvolveu um projeto de destruição da humanidade. Mas há um Redentor, há uma esperança, há um Salvador, há um projeto de Deus. E nós fomos, por misericórdia do Senhor, incluídos, inseridos nesse projeto da redenção. E hoje somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ser igreja é muito melhor do que ser exército, marinha ou aeronáutica. Ser igreja é muito superior a ser poder executivo, ou legislativo, ou judiciário. Ser igreja é muito melhor do que ser uma empresa multinacional. Ser igreja significa ser o corpo de Cristo. Ser igreja significa fazer parte de um povo que deixou todas as mazelas espirituais que graças neste mundo, apegou-se a Jesus, pelo seu sangue foi liberto, salvo e reconciliado com o Pai, e agora temos um destino seguro, firme, inalienável. Nosso destino é o céu. Estamos indo para lá, e lá chegaremos, e lá moraremos para todo sempre e eternamente. Quem participa desta esperança, favor levantar a sua mão, por favor. Favor levantar a outra também. Agora, bata uma na outra uma porção de vezes. Aleluia. Jesus Cristo veio a este mundo para executar o processo e o programa, o projeto da redenção. Diga comigo, povo de Deus, redenção. Se não houvesse redenção, nosso destino seria o inferno. Se não houvesse redenção, não haveria felicidade. Se não houvesse redenção, nós nunca sentiríamos uma satisfação legítima e exuberante na nossa vida, porque só a redenção proveu isto para nós. Fez-nos separar-nos do império da morte e nos trouxe para a luz verdadeira e brilhante que emana da própria pessoa augusta e soberana que é o Senhor Jesus. Agora, para executar o programa da redenção, foi estabelecido desde os céus. Os céus. Que bom é acreditar nos céus. Desde os céus foi estabelecido um programa. E esse programa determinou que o Filho de Deus, que Deus Filho, viria a esta terra 2 vezes. E nós chamamos popularmente isto, de maneira bastante simples, mas ao mesmo tempo muito elegante e profunda, primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo. Toda a Bíblia está cheia de mensagens, de anúncios, de predições, de profecias, de proclamações. A Bíblia toda está dizendo, ele virá a primeira, e depois virá a segunda. Ele virá a primeira, ele virá a segunda. Só que há mais profecia sobre a segunda do que sobre a primeira. Porque na primeira, ele viria para morrer e veio. Na segunda, ele virá para ressuscitar e está perto de vir. Na primeira, ele veio como cordeiro para o sacrifício. Na segunda, ele virá como leão para a última batalha, a final decisiva, a última extraordinária, em meio à qual estará tomando vingança de todos os seus inimigos. A primeira vinda de Jesus já aconteceu. Foi absolutamente real. É um fato histórico. É um fato inegável. Não há nenhuma pessoa de bom senso que possa dizer que Jesus nunca esteve aqui na terra. Ele esteve aqui. Ele veio. Ele nasceu do ventre de uma virgem.
Ele viveu por 33 anos. Ele morreu, experimentando a mais atroz, a mais dolorosa e a mais aviltante forma de morrer, a morte de cruz. Mas havendo morrido, foi posto no sepulcro. E havendo sido posto no sepulcro, de lá saiu por seu próprio poder ao terceiro dia. E esse é o grande fenômeno da ressurreição. 40 dias após, ele voltou ao seu lar eterno. E agora a grande expectativa dele, Jesus, é a expectativa de voltar para vir buscar o povo que ele ganhou, o povo que ele comprou, o povo que ele salvou, o povo que ele redimiu, o povo que ele resgatou, o povo que ele reconciliou, o povo que ele a quem ele concedeu o grau, a distinção, o status de noiva do Cordeiro e seu próprio corpo espiritual. Somos nós. Nós estamos aqui agradecidos a Deus por isto. Mas se o projeto da redenção envolve duas vindas, e ele já veio uma, está faltando a outra. Se todas essas profecias bíblicas referentes à primeira vinda de Jesus se cumpriram, nós temos uma razão muito especial para acreditar que a primeira também vai acontecer. Eu abriria um parêntese muito rápido para mencionar que a maior dificuldade que os judeus têm a respeito do Messias, do verdadeiro Messias, que é Jesus, é esta. Quando Jesus veio a primeira vez, os judeus se debruçaram sobre todas as profecias que falavam do Messias, mas as profecias da segunda vinda, e não conferiu nenhuma, porque não era aquele tempo. Hoje, Jesus está para vir a segunda vez, e os judeus estão conferindo as profecias da primeira vinda. De novo, não vai coincidir, não vai bater. Sabe o que foi que o Espírito Santo fez conosco? Ele não nos permitiu cometer este engano. Nós entendemos as profecias da primeira vinda e conferimos e vimos que já se cumpriram. E agora nós estamos agarrados a essas profecias da segunda vinda, porque Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. O rei está voltando, a vinda está próxima, a igreja está consciente de que ela está vivendo os seus últimos dias na terra. Quem sabe disto, diga amém. Quem tem esta esperança pode dizer aleluia. Eu queria dizer esta noite que eu creio na volta de Jesus. E eu só posso pregar sobre algo no qual eu creia. É uma indignidade um pregador pregar sobre alguma coisa na qual não crê. Eu prego sobre a volta de Jesus porque creio nela. Eu creio na volta de Jesus, primeiro, porque os apóstolos falaram que Jesus voltará. Eu creio na volta de Jesus porque os profetas do Antigo Testamento falaram que Jesus voltará. Eu creio na volta de Jesus porque os anjos do céu disseram que Jesus vai voltar. Mas eu creio ainda mais na volta de Jesus porque ele disse: eu voltarei para vós. Receba nesta noite uma fortaleza espiritual na sua fé, nas suas convicções. Você que começa a estar entediado e desanimado com tudo que existe ao redor, eu quero que você saiba uma coisa: mesmo que o mundo vá indo de mal a pior, e ainda que tudo pareça que vai escurecer muito mais, mas igreja, alegra-te, nosso futuro não é ficar aqui na terra esperando a grande tribulação. Temos um encontro com o Senhor nos ares, temos um encontro marcado no tribunal de Cristo. Nós somos candidatos às bodas do Cordeiro. Quem é candidato às bodas do Cordeiro? Aplauda o Cordeiro agora. Uma coisa ainda interessante de notar é que Jesus terá que vir a segunda vez, não somente para cumprir o plano da redenção, porque seria absolutamente impossível de entender que Deus deixaria parte de seu programa inconcluso. Mas Jesus virá especificamente para propósitos definidos. Jesus virá para que a igreja possa subir. Jesus virá para que a igreja possa ir ao seu tribunal de Cristo. Jesus virá para que a igreja vá às bodas do Cordeiro. Jesus virá para que
ele mesmo pessoalmente possa destruir o anticristo. Jesus virá, pessoalmente virá, na grande revelação, porque Deus fez uma aliança com Abraão e lhe fez muitas promessas, mas tem uma que ainda está pendente. Uma promessa que ele fez a Abraão, que ele renovou a Isaac, que ele confirmou a Jacó, que ele reproduziu a Davi. E esta promessa vai se cumprir. Ele ainda reinará pessoalmente nesta terra e reinará por 1000 anos. E nesse tempo nós não seremos o que somos hoje. Nós seremos naquela época como os anjos são hoje e faremos naquela época o que hoje fazem os anjos, para a glória do Senhor nosso Deus. Assim será e assim acontecerá. Mas uma outra e especial razão porque nós temos que crer na volta do Senhor Jesus é porque, assim como as pessoas que caminham por longas estradas, longas rodovias, sem conhecer precisamente a distância legítima do seu destino, começam a perceber-se de que está chegando aquele destino quando aparecem sinais na estrada. Esses sinais estão dizendo, muitas vezes, a tantos quilômetros está a cidade tal, e começam a prevenir, começam a avisar. Eu venho esta noite recordar para os senhores um sinal da volta de Jesus. Há tantos. E jamais se poderia numa noite, no período de um culto, jamais se poderia abordar muitos sinais da volta de Jesus. Então, não se fala esta noite das muitas guerras, a nível mundial inclusive. Não se fala esta noite dos terremotos. Não se fala esta noite dos tsunamis. Não se fala esta noite, por exemplo, deste tremendo desenvolver da ciência e da tecnologia. Não se fala disso. Fala-se de um sinal específico e particular que Jesus predisse a respeito de sua vinda. Você pode, se a Bíblia está aberta, você pode voltar ao versículo que foi lido. Vamos ver. Diz assim: e haverá, se a igreja puder, repita, em nome do Senhor Jesus. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade. Você pode repetir? Em perplexidade. Você não se incomoda de repetir mais uma vez? Em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Se fosse outras circunstâncias, seria muito importante esta noite abordar o tríplice aspecto da profecia de Lucas 21 e 25. Jesus está falando de sinais em cima, de sinais na superfície, e está falando de sinais embaixo. Quando fala do mundo superior, ele diz sol, lua e estrelas. Quando fala do mundo inferior, ele fala o bramido do mar e das ondas, que é o resultado de uma revolução submarina, muito distante, muito longínqua, mas que aflora até a superfície dos mares. Mas não é disto que se fala. Está se falando daquilo que está no versículo. Jesus disse que haverá perplexidade. Eu peço mais uma vez aos meus diletos irmãos e amigos que me ouvem nesta noite, a gentileza de repetir esta palavra que Jesus pronunciou. Está escrito aqui, perplexidade, por favor. Mais uma vez, por gentileza. Não se aborreçam comigo, só mais uma. Perplexidade. Você pode ler os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E você vai ver que Jesus usou uma única vez, por registro bíblico, esta palavra perplexidade. Esta não é uma palavra que Jesus apreciasse. Ele usou por absoluta necessidade. As palavras que Jesus apreciava, ele dizia com frequência. Por exemplo, luz. Por exemplo, paz. Por exemplo, verdade. Por exemplo, casa de meu pai. Quando você vê Jesus falando uma palavra muitas vezes, é porque ele aprecia. É porque aquilo faz parte do vocabulário dele. Perplexidade, ele só usou uma vez. Por absoluta necessidade, para o nosso bem, para a nossa instrução, para a nossa edificação. Mas isso não lhe agradava muito, mas ele precisou. Ele disse, está dizendo esta noite, igreja minha, quando estiver bem próximo da minha volta, eu quero que vocês entendam, haverá muitos sinais. Estão em Mateus 24, estão em Lucas capítulo 21,
Estou em Marcos 13, mas eu quero que vocês guardem um sinal. Só vou falar isto uma vez, mas eu vou falar. O mundo será coberto por uma onda de perplexidade. O mundo será coberto, será literalmente invadido por uma nuvem de perplexidade. Por isso que nós estamos repetindo esta palavra, para que de fato ela nos impressione. Jesus só usou uma vez. Perplexidade. As pessoas que me ouvem há algum tempo sabem que é completamente fora do meu estilo mencionar qualquer palavra em grego ou hebraico. Não é do meu estilo. Primeiro, não sou professor nem de um nem de outro. E não é o meu estilo, mas obrigado me sinto nesta noite a fazer uma rápida menção. A palavra perplexidade, no idioma que foi falado no tempo de Jesus, era o idioma universal como hoje é o inglês. Essa palavra é aporia. Eu lhe peço a gentileza, espero que você me entenda. Estou lhe pedindo isto muito gentilmente. Diga comigo, aporia. Fale outra vez. Aporia. Em português é perplexidade. Jesus está dizendo para os seus ouvintes, discípulos e outros, quando eu estiver para voltar, todo mundo vai saber que estarei perto de voltar, porque o mundo será coberto por uma onda de aporia, por uma onda de perplexidade. Eu imagino o que é que muitas pessoas gostariam que eu dissesse agora, pastor, e o que é esse tal de aporia? E o que é isto mesmo? Bom, aporia é perplexidade. E perplexidade e aporia, então diga o que significa os dois juntos. Palavra aporia, palavra perplexidade, ela tem um significado muito amplo. Em primeiro lugar, ela significa confusão. Confusão. Sabe quando as pessoas não conseguem distinguir entre o bom e entre o certo e o errado? Entre o bom e o mal? Entre o que é perto e o que é longe? Entre o que é louvor a Deus e o que é cantiga para Satanás? E aí causa uma confusão. Sabe quando as pessoas confundem e começam a dizer que toda religião é boa e diz que todo caminho dá no céu, e aí inclui caminho, atalho, vereda, e etc. Isto cria um estado de confusão. Esta confusão os gregos chamavam de aporia. Mas é um pouco mais do que confusão. É uma questão de angústia. Sabe quando você procura uma coisa e não encontra? Sabe quando você deseja fazer algo e não consegue? Sabe quando você vai a um lugar e não chega? Sabe quando você tem uma proposta que não realiza? Sabe quando você tem um sonho que não se cumpre? Você fica num estado de angústia. Isso também se chama aporia. Então, em primeiro lugar é confusão. Esse lugar é angústia. Mas tem um significado mais forte. E é nesse terceiro significado que eu fico detido por um momento nesta noite. Quando há esta aporia, esta perplexidade, a mente das pessoas que começa a ficar confusa, quando as pessoas começam a não ter capacidade de se alegrar, de sorrir, de se mostrarem felizes por causa de uma angústia interior, aparece um terceiro elemento, a incapacidade de descobrir o caminho a seguir. Eu penso que quase todas as pessoas que estão aqui, eu digo quase por causa de eventualmente crianças, quase todas as pessoas que sabem do que eu estou falando esta noite. Aquele momento na vida em que você quer dar um passo, mas você não sabe para onde vai. Aquele momento na vida em que você olha em todas as direções e você não vê uma saída. E aqui eu vou então trazer uma tradução livre da palavra aporia, da palavra perplexidade. Diga comigo, povo de Deus, perplexidade significa beco sem saída. Pode repetir, por favor? Senhoras e senhores que me ouvem nesta noite, povo de Deus aqui presente e outros que estejam distantes, vai ser muito difícil encontrar uma pessoa aqui dentro, nesta noite, mesmo entre milhares de pessoas, encontrar pelo menos uma pessoa que diga, pastor, eu não faço a menor ideia do que seja beco sem saída. Todo mundo aqui sabe o que é um beco sem saída. Sabe ou não sabe? Entende ou não entende? Compreende ou não compreende? Agora eu quero pedir que você comece a pensar nos programas de televisão que você ouviu nos últimos 30 dias, programas de televisão brasileiros. Depois você começa a pensar nos programas de rádio noticiosos, sobretudo nos últimos 30 dias, você começa a pensar. Eu quero pedir que você pense também em tudo o que você pôde recolher de informações dentro das mídias sociais, etc.
ok? E se você ainda se dá ao hábito de ler jornais, você inclui também os jornais. Quando você começa a imaginar o que foi que você ouviu de notícias, de informações, do que está acontecendo no Rio de Janeiro, do que está acontecendo no Sudeste brasileiro, do que está acontecendo na República Federativa do Brasil, do que está acontecendo nas Américas, do que está sendo no planeta. Diga-me uma coisa, os irmãos não acham que o mundo está começando a entrar em um beco sem saída? Quantos compreendem que isto é real nesta noite? Quando eu falar o número 3, se você compreende que isto é real, eu quero pedir que você levante sua mão direita. Você se dá conta de que o mundo, estou falando do mundo inteiro, estou falando do Rio de Janeiro, da sociedade humana por inteiro. Você não se dá conta de que o mundo está começando a entrar num beco sem saída? 1, 2, 3. Deixa eu ver os pastores. Os pastores também levantaram a mão. Alguma coisa está inquietando a humanidade. Há milhares e milhares. Eu vou aumentar o grau, aumentar a dimensão. Há milhões de pessoas no mundo que estão perdendo o sono porque elas estão descobrindo, estão entrando em um beco sem saída. Você sabe por que foi que Deus destruiu a sociedade do tempo de Noé? É porque aquela imensa população do mundo do tempo de Noé, de tanto pecar e pecar e pecar, ela se descobriu de repente em um... E como aquela sociedade do tempo de Noé não buscou a Deus, ela pereceu no dilúvio. Se você esta noite não encontrar uma saída, você também vai perecer. Agora, se você encontrar uma saída, você vai escapar. A mim pouco importa, não faz muita diferença se eu estou pregando na contramão. Muita gente sabe o que eu quero dizer, pregar na contramão. Já se fala tão pouco sobre a vinda de Jesus, que às vezes, quando se ouve uma mensagem sobre a vida, é meio coisa. Pastor, e o meu BMW, pastor? Ok, você sabe o que é que eu gostaria de dizer e não estou dizendo. Eu tenho palavras de Deus para esta multidão que está aqui esta noite. Você sabe por que foi que Deus resolveu punir, castigar, julgar, destruir Sodoma e Gomorra? Porque de tanto pecarem estas duas cidades, de tanto pecarem, Sodoma e Gomorra, os sodomitas e os gomorritas começaram a entrar em um beco sem saída. E como não havia saída para eles, então eles foram destruídos. Uma grande parte de pessoas presentes aqui esta noite sabe que a cidade de Pompeia foi destruída como resultado da erupção de um vulcão famosíssimo na história chamado Vesúvio. Quando Vesúvio entrou em erupção, o que aconteceu? Lançou tantas lavas vulcânicas sobre a cidade de Pompeia, ela foi simplesmente destruída muito rapidamente. Hoje, passados séculos, os arqueólogos estão descobrindo as piores coisas que se pode imaginar. Desenhos que competem com o que há de pior hoje na imprensa. Pois bem, não vou descer a detalhes, este púlpito é muito sagrado, não merece que se diga o que se encontrou debaixo das cinzas de Pompeia. Sabe por que foi que Deus destruiu Pompeia? Destruiu Pompeia porque os habitantes da cidade de Pompeia perderam rumo e ficaram em um beco sem saída. Agora, cada pessoa que está aqui esta noite tem duas mãos. Em cada uma das mãos tem 5 dedos. Agora eu vou pedir a sua participação nesta mensagem. Todos que desejem, participem comigo da mensagem de uma maneira muito peculiar. Vou pedir a gentileza de abrir a sua mão. Por favor, uma delas é que você prefira. A outra pode ficar enciumada, mas está tudo bem. Você olha para uma das suas mãos. Você tem quantos dedos? Você vai levar para casa nesta noite a lembrança de que o mundo está num beco sem saída, e isto se pode contar pelos dedos da mão. Vamos começar? Diga comigo, povo de Deus, o mundo está num beco sem saída socialmente. Aí vai um dedo, socialmente.
A sociedade está corrompida. A sociedade perdeu o seu equilíbrio. A sociedade inverteu todos os valores conhecidos tradicionalmente e está sepultando a cada um deles, de maneira que o primeiro beco sem saída envolve esta dimensão da vida. O mundo está num beco sem saída, completem, socialmente. Número 2, o mundo está num beco sem saída financeiramente. Financeiramente. Há uma desordem no sistema financeiro mundial. E todo mundo sabe o que está acontecendo. É uma gangorra, é impressionante. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Prospera hoje, amanhã está lá embaixo. A grande Europa, ela se une e se sente o grande poder econômico do mundo. De repente, basta uma Grécia para desorganizar todo o sistema. E do ponto de vista financeiro, o mundo está num beco sem saída. O mundo está no beco sem saída, em primeiro lugar, socialmente. Em segundo lugar, financeiramente. Em terceiro lugar, politicamente. O mundo está sem saída politicamente. As nações não se entendem. Os governos não se entendem. Agora imagine, por exemplo, que horror o que está acontecendo. Um Estado sendo criado dentro de outro Estado. Os senhores sabem do que eu estou falando, não preciso descer muito atrás. Um Estado sendo formado dentro de outro Estado. Isto é a condução de um processo para entrar naquele regime chamado regime de anarquia. A palavra anarquia significa literalmente ausência de governo. O que se quer realmente é que não se respeite a autoridade, que os governos não tenham, na verdade, nenhuma condição de gerência nos assuntos políticos. E, por exemplo, eu pessoalmente fiquei estarrecido. Eu falo isto com muito temor, não quero nem desdobrar o assunto, mas eu fiquei impressionado. O Papa Francisco, faz 3 dias, recebeu o líder palestino, que é o chefe do grupo nacional, maior inimigo do povo de Deus, maior inimigo de Israel. E perguntaram ao Papa, por que o senhor está recebendo o fulano e tal? Ele disse, porque para mim ele é um anjo da paz. Quem leu isto, quem tomou conhecimento disto, o anjo da paz. Quando um grande líder religioso de eminência a nível mundial considera o maior inimigo de Israel de anjo da paz, você sabe que perdeu-se a direção. Você sabe que, do ponto de vista político, o mundo está num beco sem saída. Nós já temos 3 dedos ocupados. Primeiro, o mundo está no beco sem saída socialmente. Segundo, o mundo está no beco sem saída financeiramente. Terceiro, o mundo está no beco sem saída politicamente. Quarto, e aí vem alguma coisa chocante. Eu falei todo o possível para não chocar ninguém, mas só em falar já é chocante. O mundo acaba de entrar num beco sem saída moralmente. Nós temos, aqui há um parlamentar aqui esta noite, e nós conhecemos a muitos deles, alguns deles são nossos queridos irmãos. Eu estive numa escola bíblica no estado de Mato Grosso e um parlamentar evangélico, muito conhecido, todos sabem falando de si. Pastor Gesiel, as coisas estão absolutamente fora de controle. O que existem de projetos, por exemplo, guardados, engavetados, estão desengavetando neste país para serem transformados em leis opressoras. A palavra moral, daqui a algum tempo, ela desaparecerá do vocabulário. E o dicionário já não precisa mais pôr a palavra moral, porque o dicionário fala das palavras de coisas que têm algum sentido por existirem, por representar aquilo que existe. Moralmente, o mundo está um caos. Sim ou não? Moralmente, o mundo está, na verdade, não está apenas enfermo. Até alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, o mundo estava moralmente enfermo. Agora já não está mais enfermo. Agora, moralmente, o mundo acaba de entrar. É uma notícia de última hora, mas todo mundo sabe dessa notícia. Moralmente, a sociedade humana acaba de entrar na UTI. Os princípios morais, os padrões morais, aquilo que era ético, aquilo que era decente, aquilo que tinha alguma coisa de relacionamento com pudor,
com caráter. Isto está sendo dilacerado, está sendo rasgado como uma folha de papel. Está sendo como uma folha de uma árvore que sai verde e daqui a pouco está seca. O mundo está num beco sem saída moralmente. Sobrou ainda um dedo da mão. E nós vamos para ele agora. É o último dedo da mão. A última dimensão deste beco sem saída. Esse mundo que está no beco sem saída, socialmente, que está no beco sem saída, financeiramente, que está no beco sem saída, politicamente, que está no beco sem saída. Aí vem aquilo que para nós, como povo de Deus, tem que representar o pior ainda. Ainda há um beco sem saída pior que isso. O mundo está no beco sem saída espiritualmente. Espiritualmente. Quando os homens adoram uma imagem de escultura, como se fosse Deus, é porque essas pessoas estão no beco sem saída, já não fazem mais distinção entre o Criador e a criatura, entre o supremo e os ínfimos, entre o real e o irreal, entre o sobrenatural e o natural. Quando as pessoas decidem, um grupo de pessoas decide alugar um cinema, alugar um espaço numa cidade grande, pode ser na outra América, pode ser aqui, pode ser na Europa. Um grupo de pessoas decide alugar um espaço e lá trazem cadeiras e lá estabelecem alguma coisa parecida com púlpito e depois mandam pôr uma faixa lá atrás dizendo assim, igreja de Satanás. Quando criaturas feitas originalmente em Adão, a imagem e semelhança de Deus, quando resolvem cultuar a Satanás, quando resolvem adorar o príncipe das trevas, significa que estas pessoas estão tomadas de confusão, estão na plenitude da angústia e ainda mais, elas estão num beco sem saída. Imagine os senhores, se eu terminasse esta mensagem aqui. O que é que poderia acontecer? O que poderia acontecer é que sairia um grupo de pessoas, milhares de pessoas aqui entristecidas, e uma dizer para não ter mais jeito, ou dizer não ter mais jeito, agora o pior chegou. Mas um pregador do Evangelho, ele pode desenhar o pior quadro possível, mas depois, em seguida, ele tem uma mensagem de esperança. Diga comigo, diga comigo. Diga comigo, pregador. Agora, vire a folha. Diga sozinho. Então vamos, a última vez vamos falar esta noite. O mundo está no beco sem saída. Número 1, financeiramente. Número 2, socialmente. Número 3, politicamente. Número 4, moralmente. Número 5, espiritualmente. Mas escuta, começa a te alegar. A história não termina aqui. Vai haver alguma coisa. Mas ainda vamos fazer uma consideração que é o elemento de transição entre o contexto do mundo e o outro lado que a gente vai ver em seguida. É o seguinte, por que o mundo está em um beco sem saída? Algum dos senhores pode me fazer esta pergunta? Pastor Gisel, por que o mundo está no beco? Alguém quer fazer? Eu vou responder, porque você está perguntando. O mundo está no beco sem saída, porque está procurando as saídas erradas. Se você procurar uma saída errada, você nunca vai encontrar saída. Se você procurar uma saída errada, você nunca vai encontrar uma saída, porque saída só é saída quando não é errada. Saída só é saída quando permite sair. Agora, vamos examinar, e eu não preciso de muito tempo para isto, mas vamos examinar as saídas erradas que o mundo está tentando encontrar para transformar em solução dos seus problemas. Primeira saída errada que o mundo está procurando é quando olha para trás. Se você olha para trás, você não tem uma saída. Aqui eu estou vendo nesta noite, como sempre estão aqui presentes, pastores, homens eminentes, homens de Deus. Mas se você conversar com 2 ou 3 desses pastores, pelo menos 2 ou 3, e você for ver a história deles do passado, se é possível, e você é pastor hoje,
Pessoas que você sabe que já se envolveram com droga, foram salvos pelo Senhor e hoje são ministros. Isso é uma obra de Deus. Pessoas que já assaltaram bancos, foram resgatados pelo Senhor, transformados, completamente salvos e hoje estão ministrando o poder de Deus. Se o seu passado é cheio de engano, a sua saída não está para trás. Se você tem uma coisa para trás que é melhor do que a que você tem hoje, então você pode olhar para trás. Mas alguém tem alguma coisa melhor para trás do que... Não. Nossa saída não está para trás. Nós vamos fazer essa declaração muito bonita. Todo mundo falando. Nossa saída não está para trás. Para trás o mundo, para trás o pecado, para trás a vida velha. E eu vou dizer uma coisa para você, comece a alegrar o seu coração. Você pode ter sido o pior pecador ontem, mas ontem já passou. Hoje você é uma nova criatura. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, eu venho esta noite com toda a autoridade no Espírito de Deus dizer para todas as pessoas que têm um histórico de vida péssimo e pecaminoso no passado: esqueça isto, meu filho, esqueça isto, minha senhora, Jesus já te perdoou, isso não existe mais, está apagado, o que passou, passou. Alegra-te, igreja, nossa saída não está para trás. Quantas pessoas declaram que não tiveram um passado de primeira? Quantas pessoas declaram que não tiveram um passado de primeira? Digam, eu. Ninguém tem um passado de primeira, então fique tranquilo. De segunda, de terceira, de quarta, de primeira agora é sua posição como crente. Aleluia. Ser crente é viver de primeira. Ser crente é viver de primeira. O maior status que nós temos... O meu status, por exemplo, o meu maior status, não pensem que a coisa mais importante na vida é ser um pastor. Obrigado, Deus, porque me fizeste pastor. Muito obrigado porque me fizeste um pregador. Mas o meu maior status é servir a Deus. É servir a Deus. É poder ver este moço subir aqui e cantar daquele jeito que cantou. E a gente, nós vamos nessa. Nós estamos nesse espírito. Sabe por quê? Porque o que passou, passou. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Cada pessoa que tem um passado triste, cada pessoa que já cometeu coisas horrorosas, negativas, contra Deus, contra si mesmo, contra a sociedade, se foi perdoado por Deus, nem Satanás tem o direito de falar neste assunto, porque o que Deus perdoou foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia, aleluia. Você me diz, pastor, como é que o senhor pode... Você me diz, pastor, como é que o senhor pode provar aqui, realmente, eu não posso mais me incomodar com o passado. Eu era um homem de linguajar tão ferino. Você sabe por que foi que Jesus lhe batizou com o Espírito Santo? É para toda vez que ele falar em língua, você deixar o diabo nervoso. Esse é ordinário, ele só falava o meu idioma. Agora, depois que ele entrou para esse negócio aí, olha como ele está. Aleluia. Fale em línguas, meu irmão. Fale em línguas, fale em línguas. Traz uma criatura nova, traz um povo novo. Nós somos um povo novo de Deus. O mundo está no beco sem saída, porque ele está procurando a primeira saída errada, não é para trás. A segunda saída errada, o mundo está procurando ser para os lados. Atrás nós temos um passado que não nos engrandece. Esqueçamos. Dos lados nós temos pessoas que não merecem a nossa confiança. Os seus melhores amigos não estão à sua direita e nem estão à sua esquerda. Seu melhor amigo está sentado no trono de glória lá no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem Jesus como este amigo, dê um aplauso lindo para ele. Ele vai ficar contente de saber o que nós pensamos. Quando Deus disse a Moisés, tira o povo de Israel do Egito e vamos embora para Canaã. Chegou um momento drástico, dramático. E Moisés disse, olhar para trás não podemos, porque atrás vem Faraó. Olhar para os lados não podemos, porque dos lados estão as montanhas. Então vamos olhar para baixo. Mas para baixo não podiam. Se entrassem no mar e olhassem para baixo, não podiam, porque para baixo está o abismo.
O Espírito de Deus me diz, e ele é muito verdadeiro, o Espírito de Deus me diz que há aqui alguém, pelo menos uma pessoa, que recentemente, há 4 semanas, desejou a morte através do suicídio. Escapou. Deus não permitiu isto. E está aqui esta noite. E é muito bom que esta pessoa, envolvida com outras pessoas, para que não chame a atenção de ninguém, é muito bom que ela procure rapidamente a sua vitória completa em Cristo. Porque quando você olha para trás, você não tem saída. Quando você olha para os lados, você não tem saída. Quando você olha para baixo, está o abismo, está a morte. E não há nenhuma esperança, nem na morte e nem no abismo. Aí você me diz, pastor, e para onde nós vamos olhar então? Se vamos olhar para frente, não me leve a mal pelo que eu vou dizer, mas esta não é ainda a saída verdadeira. Se você olhar para frente, você vai ver muitas coisas boas à sua frente, mas você também vai ter decepções. Quando você está no caminho, você vai descobrir que na sua frente há pessoas que caminham, e parece que caminham em comunhão com você, mas na verdade não caminham. Senhoras e senhores, queridos irmãos, nossa saída não está para trás. Queridos irmãos, nossa saída não está para os lados. Queridos irmãos, nossa saída não está para frente. Então não tem saída. Nossa saída está para cima. O mundo está no beco sem saída, porque o mundo não olha para cima. O mundo está esperando suas soluções daqui de baixo mesmo. Dos que estão atrás da história, dos que estão dos lados, os amigos, os aliados, dos que estão à frente e do que está embaixo. Isto não é saída. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança, ela desce do céu em forma de unção do Espírito Santo e enche o nosso coração. E nós somos esta noite muito mais do que vencedores. Eu quero pedir a você nesta noite que tome algumas decisões muito importantes na sua vida. E desejo que esta mensagem alcance agora um sentido muito prático para lhe fazer muito bem. Primeiro, eu vou lhe pedir em nome do Senhor Jesus, pare de olhar para trás, porque você não terá nenhuma vantagem em se lembrar do seu passado. Número 2, não se apegue ao que está ao seu lado, porque a fragilidade de quem está do seu lado é igual à sua própria fragilidade. Não fique fazendo das pessoas que estão à sua frente o seu modelo, porque elas também são falíveis. Se você quer uma vitória completa, comece a olhar para cima. Comece a olhar para cima. Comece a olhar para cima. Deixa eu trazer 2 ilustrações da Bíblia sobre isto. A primeira é sobre Zaqueu e a segunda é sobre Jesus. Você sabe que Zaqueu era baixinho. E você sabe, Jesus era um homem de estatura normal, mas Zaqueu era baixo. E Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque as pessoas estavam simplesmente impedindo, e era uma multidão. E Zaqueu então propôs passar um risco ético, social, e subiu no sicômoro. E lá de cima ele está olhando para Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Nós pregadores temos liberdade de falar o que nós quisermos sobre isto. Então eu também tenho. E eu vou dar uma sugestão sobre isto. Sabe por que foi que Jesus disse para Zaqueu, desce depressa? Você pode achar que isto foi simplesmente uma palavra de amizade. Zaqueuzinho, desce depressa. Não, é um pouquinho mais do que isso. Você pode imaginar que qualquer coisa. Eu queria dizer esta noite que quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, Jesus estava estabelecendo um princípio que precisa ser seguido por todas as pessoas que estão neste mundo. Qual princípio? Nenhuma pessoa pode olhar para Jesus para baixo. Você tem que descer para poder olhar Jesus para cima. Você tem que descer para olhar Jesus para cima. Você sabe em que é que Jesus estava pensando quando Jesus disse, desce, Zaqueu? É meio estranho o que eu vou lhe falar, mas você vai me entender. Você está pensando em Satanás. Zaqueu, melhor você descer. Não olha para mim de baixo, porque já houve um que quis e eu mandei ir para o inferno. Você sabe o que foi que Lúcifer disse? Subirei acima da... Lúcifer só queria ter um prazer na vida. Se eu
se eu conseguir realizar este meu sonho, estou satisfeito. Sabe qual era o sonho de Lúcifer? Era subir um pouco acima de Jesus e olhar para ele. E aí, Jesus, tudo bem embaixo? Zaqueu, acaba com isso, Zaqueu. Você está no mau caminho. Desça. Aí Zaqueu desceu. Se você quiser olhar para Jesus, não olhe para baixo, olhe para cima. Ele é grande. Sabe onde é que ele mora? No alto monte, no alto e sublime monte ele está. Sabe onde é a casa dele? É muito acima das estrelas. Aleluia. Eu disse que iria trazer 2 ilustrações sobre essa questão. A segunda ilustração é sobre Jesus. Jesus poderia ter morrido nivelado com os demais homens, mas ele morreu em uma cruz. Sabe por quê? Porque mesmo morrendo, mesmo sacrificado, mesmo sangrando, ele ainda tinha que estar mais alto do que todas as pessoas. Mesmo sangrando. E agora, quando você pensa em Jesus crucificado, você não vai olhar para baixo. Quando ele está crucificado, até crucificado, nós temos que olhar para ele para cima. Aleluia. Porque a nossa saída não está para baixo. Diga comigo, a minha saída não está para trás. A minha saída não está para os lados. A minha saída não está para frente. A minha saída... 1, 2, 3. Aleluia. Salmo 121, verso 1. Não há ninguém aqui que não conheça esta passagem. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A ideia principal deste versículo é que quem quer socorro tem que olhar para cima. Senhoras e senhores, irmãos, irmãs, amigas e amigos, todo o povo de Deus aqui presente, paremos de olhar para baixo. Daqui de baixo não sobe nada. Agora, lá de cima, desce tudo. Desce tudo. Quem pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? O Senhor quer te ajudar esta noite. O Senhor quer te ajudar esta noite. O Senhor quer te ajudar esta noite. Há pessoas aqui esta noite que já estão tomando a sua decisão. E a decisão é a seguinte: vou parar de olhar para baixo, eu vou parar de olhar para os lados, vou parar de olhar para frente, não vou nunca olhar para baixo, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para cima. E a última razão pela qual devemos olhar para cima, já que a nossa saída está para cima, é que de tanto olhar para cima, qualquer dia desse, quando estivermos olhando, veremos que o rei estará voltando. Para cima, de tanto contemplarmos este horizonte que hoje parece vazio, amanhã ele será preenchido com a presença do grande rei, o rei dos reis, o Senhor da glória, o nosso melhor amigo, o nosso grande Senhor. Como é que está a sua vida nesta noite? Eu desejo dedicar agora 3 palavras finais. A primeira palavra, são 3 distintas. A primeira palavra final que eu dedico esta noite é a todas as pessoas que vieram a esta reunião esta noite, este culto sagrado e solene, estão aqui sentadas confortavelmente nesta atmosfera tão linda que Deus nos deu. Se você está afastado da comunhão da igreja, você sabe que você não tem saída. Depois que você deixou a igreja, você já tentou tantas coisas e nenhuma deu certo. Depois que você deixou a igreja, você já imaginou toda sorte de prazeres e nenhum lhe satisfez. E você está esta noite aqui esperando um socorro de alguém. Eu tenho o prazer de lhe dizer que esta noite a saída para você apareceu. A saída é o Senhor Jesus. Por quanto tempo mais você quer continuar afastado da comunhão da igreja? Por quanto tempo mais você quer estar na fila dos candidatos ao inferno? Você sabe que não existe uma só palavra de esperança na Bíblia para desviados. Nenhuma. Para dizer, tem um escape, sobrou esta aqui. Não. Se você está dentro, você tem direito a tudo. Se você está fora, você não tem direito a nada. Você está vivendo
num beco sem saída. Eu quero recomendar a você nesta noite que volte para o seu lugar. Eu quero recomendar a você esta noite que acorde, que desperte e que venha de volta aos braços amigos, amoráveis do Senhor Jesus. Eu quero pedir, por favor, que nenhuma pessoa mantenha suas mãos levantadas agora, ninguém, para que nós podemos visualizar um quadro que eu espero seja muito lindo agora, para a glória de Deus. Ouçam-me todos. Quantas pessoas esta noite estão aqui dentro, neste santuário, e estão afastadas da comunhão da igreja? Pode ter cantado no coral ou não ter cantado. Pode ter frequentado a escola dominical ou não ter frequentado. Pode ser um filho de crente ou não ser. Mas você já foi do rebanho. Você está esta noite aqui. E ainda que você esteja por detrás de uma coluna, eu não posso vê-lo, eu não posso vê-la. Mas os olhos do Senhor estão aí. O diabo disse que você vai morrer perdido. Jesus disse, e está dizendo, e vai repetir, que Ele quer libertar você esta noite. Quero pedir ao povo de Deus por um momento, a gentileza de curvar, de inclinar suavemente sua cabeça, porque eu vou fazer uma pergunta capital. Eu vou fazer a pergunta que pode significar a mudança de vidas. Ouçam-me, senhoras e senhores que estão afastados da comunhão da igreja. Quando eu falar o número 3, eu quero pedir aos senhores, a todos os que estão afastados, a todas as afastadas, eu quero pedir que faça o seguinte gesto. Levante a sua mão, uma delas, agite a sua mão onde você estiver. O diabo vai perder você esta noite, e vai perder você para sempre, porque você descobriu que existe uma saída para você. Quando eu falar o número 3, levante sua mão onde você estiver, e você agita essa mão, nós vamos identificar você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantas pessoas com toda a coragem e honestidade confessam que estão afastadas da comunhão com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Quando eu falar 3, levante a sua mão. É o seu grande momento. Atenção. Pedirei a um pastor a gentileza de me ajudar, aí, correndo com os olhos aí. Vamos começar a contagem. A igreja pode contar comigo, é só olhar para os meus dedos aqui. Quando nós contarmos 3, faça assim. Só quem vai fazer é quem está afastado. Você não é tolo, não é nécio para ficar com a mão abaixada. Se você pode agora encontrar uma saída. Em nome de Jesus. 1, a igreja. A igreja. Agora, está por um segundo, está por um momento muito rápido. Atenção, atenção. Levante sua mão e agite a mão agora. Atenção. 3. Há mãos, não há, pastores? Há mãos. Eu vejo mãos aqui, eu vejo mãos. Isso, aplaudam e agora glorifica o Senhor, muito bem. Agora atenção, já que você teve a primeira vitória, agora nunca mais terá derrota, não é? Vamos à segunda vitória, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem agitou sua mão, fique de pé agora. 1, 2, 3. Já que você teve a segunda vitória, agora vamos logo. É a noite da vitória. Vamos ter a terceira vitória agora, minha igreja. Se você teve a ousadia de levantar a mão, se você teve a ousadia de levantar-se, agora tenha mais uma ousadia. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e venha aqui à frente agora, ao pé deste patamar. Saiam de todos os lugares agora e venham receber a Cristo de volta. Saiam de todos os lugares agora e venham receber a Cristo de volta. Por favor.
saiam de todos os lugares agora e venham lá de cima também. Satanás, está vindo contra ti o poder maior, que é o poder do Cristo ressurreto. Sai destas vidas. Os senhores sabem o convite que eu estou fazendo esta noite. Não estou convidando pessoas para receberem prosperidade material. Não estou convidando pessoas para tomar o melhorar o espiritual, melhorar um pouquinho de vida. Estou convidando para refazerem aliança com Deus. Estou convidando as pessoas que querem descobrir uma saída. Aquele primeiro moço que estava ali foi você. Pode ser, não sei se você me conhece. Não conhece, muito melhor. Eu não conheço você não me conhece. Olha bem para mim, porque Deus me falou a teu respeito quando estavas no primeiro momento que levantaste a mão. Tu podias ter morrido naquele acidente. Tu não morreste porque Deus poupou a tua vida. Tu podias já fazer parte do pessoal que mora no cemitério. Tu não fazes, porque o plano de Deus para a tua vida não morreu. Não morreu. Tu estás me vendo esta noite com este microfone na mão. Eu não sou eterno. Chegará o meu dia. Agora, um dia, um microfone como este vai estar na tua mão para pregar o Evangelho. Eu estou falando isso na autoridade do Espírito de Deus. Quando tu estavas na igreja, tu chegaste a ser batizado com o Espírito Santo? Pois olha, terça-feira, na outra terça, qualquer dia que você quiser, mas na outra terça vai haver um momento especial de clamor pelo batismo com o Espírito Santo. Eu quero declarar, sob a autoridade de Jesus Cristo e na cobertura do sangue dele na minha vida, eu quero declarar que o inferno nunca te conhecerá. Eu quero declarar sob a autoridade do sangue de Jesus que o diabo te perdeu para sempre. Alguns de vocês, a gente não vai discutir, mas alguns de vocês vieram para esta reunião vivendo num beco sem saída. Agora, duas coisas. Vocês saíram do beco e encontraram a saída. Saíram do beco e encontraram a saída. Você está afastada da comunhão com a igreja, com o Senhor Jesus, há quanto tempo? Hein? Não tinha, diga não tinha. Não tinha. Diga eu encontrei uma saída. Eu queria pedir, por gentileza, um dos pastores podia me fazer um pequeno favor. Eu precisava ter uma ideia de quantas pessoas estão aqui para poder a igreja orar conscientemente. Alguém pode? Pode, pastor Paulino? Tem uma ideia? O senhor sabe quem são os conselheiros, sabe quem são as pessoas que estão vindo para podermos orar. Posso falar o que Deus está falando comigo? Posso. Você quer que eu desça e fale no seu ouvido e eu posso falar aqui? Posso falar? Você tem coragem de ouvir? Deus, você sabe quando se toma uma injeção, vem um líquido que entra no nosso corpo e vai dominar todo o nosso organismo através do sangue. Posso falar? O espírito de morte que te perseguia está sendo destruído agora pelo Senhor Jesus. Olha para mim, por favor. Sob a autoridade de Jesus Cristo, eu te declaro, é mentira do diabo que tu vais morrer. Vem espírito de vida e toma esta vida nas tuas mãos. Você era de uma igreja, era desta igreja ou era de uma igreja próxima? Sim. Tudo bem. Seu pai é obreiro?
Ok, tudo bem. Agora é o seguinte, onde você for frequentar, para onde você for, Deus vai te dirigir e levar. E tu ainda serás parte do grupo de louvor da próxima igreja onde tu estarás. É assim que Deus se vinga do diabo. Encontraste uma saída. Irmãos, quanto vale um milagre deste? A igreja pode estar de pé, por favor? Alguma pessoa que está vivendo um beco sem saída e quer vir a Jesus Cristo para ser salvo nesta noite? Não estou falando dos que já estão aqui, que estão voltando para o aprisco. Estou falando dos que estão lá. Quando eu falar 3, você faz assim, é rápido isto. Se você quer voltar para Cristo, se você quer vir a Cristo pela primeira vez, quando eu falar 3, você faz assim, faça bem forte para a gente enxergar muito bem. Atenção, venha para Cristo agora. 1, 2, agita a mão aí bonito, que você precisa ser salvo. 3. Estou vendo uma mão levantada. Eu acho bom sair logo do lugar e vir para cá. Acho bom você vir. Era um beco sem saída. Agora nem é beco e tem saída. Quantos? Eu tenho o privilégio de informar ao povo de Deus que nós vamos vamos unir a nossa fé agora e vamos orar para que o céu registre o regresso ao aprisco de 42 ovelhas. Você perdeu a ponta do novelo. Jesus vai entregar na sua mão a ponta do novelo. E haverá uma restauração familiar, na qual você não acreditava. Vai acontecer, porque quem promete aqui agora é quem tem autoridade para cumprir. Comece a receber o Espírito libertador de Deus e comece a sonhar com... Olhe, você já me entendeu. Comece a sonhar. Vai acontecer. Aleluia. No beco sem saída, pode dizer eu? Só 8. E foi por engano, imagina, né? Algum servo de Deus esta noite que está um pouco angustiado na vida e está começando a querer ficar no beco sem saída e quer sair desse beco sem saída, não sai do seu lugar, mas levante sua mão. Se você precisa que nesta oração nós oremos para que Deus lhe dê a saída que você precise, e ouça-me para a minha conclusão. Qualquer que seja a saída que você precise na sua vida, se você olhar para cima, você tem saída. Jesus só falou uma vez nesta palavra, perplexidade, porque esta palavra não faz parte do vocabulário dele, como não vai mais fazer parte da sua.